Cláudia, querida, bem-vinda. Boa noite. Estou abrindo aqui um minutinho mais cedo para dar tempo do pessoal ir chegando. Tudo bom, Lila? Bem-vinda. Estou abrindo aqui um pouquinho mais cedo para dar tempo do pessoal ir chegando. Fazer tudo com calma, que já está muita correria. Mari, boa noite. Estava explicando aqui para o pessoal que eu estou abrindo um pouquinho mais cedo, para o pessoal ir chegando e a gente fazendo tudo com muita calma. Olha quem está aí. Pessoas queridas. Então, estamos começando mais uma live do Espaço Afluentes. Muito feliz hoje por estar recebendo a minha querida Suzana Vargas, que daqui a pouco vai estar chegando aí. Então, queria aproveitar para falar um pouquinho do Espaço Afluentes, que é um coworking no centro do Rio. É um espaço para trabalho compartilhado, muito bonito, agradável, com toda uma programação super especial, até antes da pandemia, de meditação, de eventos de poesia, cursos, workshops, e, enfim. Mas quando a pandemia se instalou, a gente migrou para essa plataforma virtual, que foi uma coisa ótima, porque também abriu um leque de possibilidades, né? Do jeito que agora a gente está tendo que exercer, todos nós. Então, o Espaço Afluentes Virtual, ele se dedica a desenvolvimento pessoal, todo tipo de arte e também coletividade. A gente tem pautas diversas, a gente já fez creio que uma centena de lives desde o ano passado até agora, e a gente tem alguns programas, alguns clássicos já, que são A Estante do Poeta, com Paulo Sabino, o Sarau Sem Sutiã, que eu apresento, eu sou a Cláudia Roquete Pinto, junto com a Alexandra Maia, com poetas mulheres que vêm para ler seus poemas, enfim, e conversar um pouquinho. E várias outras. O Charles Gavan Convida, que a gente vai ter amanhã, o Charles Gavan Convida, que vai estar entrevistando o Leonardo Lixotti, conversando com ele. A Suzana está entrando, então já vou te chamar, Suzana, peraí, estava esperando você chegar. Deixa eu achar aqui como é que eu faço essa geringonça. Sempre esse momento de emoção. Cadê? Como é que eu compartilho? Como é que é desativar solicitações? Não. Meu Deus. Aqui. Pronto. Já vai entrar a Suzana, querida. Aguardando Suzana. Haha! Chegou! Chegou. Boa noite! Tudo bem? Tudo bom, querida? Que bom que você solicitou, Tudo que você sabe que bom. às vezes eu me embanano. Você sabe que você acredita? Depois de sei lá quantas mil lives, eu me embanano na hora de botar a pessoa. Eu nunca fiz, eu participo, mas eu não sei assim Aham. fazer, eu ainda tenho que aprender muito. É, a gente está se adaptando, o Tico e o Teco estão se conectando É. para fazer. Olha, a Cláudia Lisboa está te dando um oi. Opa, Cláudia, tudo bem? Deixa, Legal. querida, deixa eu te falar. Você tem como só botar seu rostinho um pouquinho mais para cima? Tô com a impressão que você está aí, isso. Um pouquinho. Assim, Isso. Boa tá. noite. Boa Estou muito noite, feliz, eu Cláudia. e Mariana, minha sócia e irmã, de estarmos recebendo você aqui no Espaço Afluente novamente, que você já participou do nosso Sarau Sem Sutiã, né, Suzana? Foi tão gostoso, Ótimo, foi né? ótimo. E a gente está aqui hoje porque amanhã é uma data especialíssima, né? Que vai ter uma grande festança, você me contou hoje, né? Os 26 Ah, anos, sim, né? amanhã vai ser muito legal, vai. Pois é, amanhã é a festança da 26 anos da Estação das Letras, É, né? E a pauta de hoje com a Suzana, gente, é justamente falar sobre a experiência dela na Estação das Letras, essa maravilha que ela criou, que é uma coisa única e longeva, né? Longeva, sobretudo no Brasil. já. Isso é uma coisa incrível.
Deixa eu te apresentar um pouquinho para fazer as honras da casa, tá? Ah, você já fez a estante do poeta também, a Mari está me lembrando aqui. Fiz com o Paulinho, É é. verdade. Ah, então você já é cria do Espaço Afluente, né? Então, olha só, Susana Vargas é poeta, autora de literatura infantil e juvenil, ensaísta, professora de literatura. Para não dizer que é pouco, ela é mestre em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, se especializou na área de leitura. Eu não sei se você ainda está fazendo isso, viajando pelo país, agora você não está. Agora eu viajo virtualmente. Mas ainda viaja fazendo as oficinas de leitura? Sim, virtualmente agora. Para professores Para e professores. agentes de leitura. Faz curadoria de projetos literários importantes, feiras, eventos, como a Bienal do Livro, a Primavera dos Livros, né, que é um barato. E também, há 26 anos, criou e coordena o Espaço de Oficinas de Criação Literária Estação das Letras e foi nomeada coordenadora nacional do projeto Caravanas de Cristóvão. Tudo que eu falo de caravanas e viagem me dá um certo tremor, porque né? É tudo virtual. Tudo Enfim, virtual agora. a Susana tem 16 livros publicados, certo? Se eu falar alguma bobagem, você me corrige. Sim, E 16. entre eles, o Cadernos de Outono, indicado ao Prêmio Jabuti, e o ensaio Leitura, uma aprendizagem de prazer. E tem poemas traduzidos para italiano, inglês dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, França e muitos outros países. Então, é uma incrível, prolífica e maravilhosa paladina da literatura, da leitura, da escrita, que está aqui com a gente hoje, para contar um pouco sobre ela, mas sobre a Estação das Letras e sobre como tudo começou, essa linda história começou. Conta pra gente, Suzana. Legal. Ih, tanta história, Cláudia. É muito tricô, né? Bom, eu sou, sempre digo, né, que eu sou muito também. A escrita gerou uma série de coisas em mim, mas uma delas que é muito forte, que é um traço meu, eu sou professora de literatura, né? Uhum. E claro que eu fui para a literatura através da poesia, enfim, é um destino, né? A gente achava que fazer letras eu ia me transformar, né, em alguma coisa próxima de uma escritora. Mas aconteceu isso, eu fiz letras, né, e fui ser professora. Depois eu descobri que fazendo letras também é possível ser muito mais, né, muito mais coisas, né, que os alunos, inclusive de letras, às vezes não atinam com isso. É Né? mesmo? A maioria é assim, fazem o curso de letras e acham que dali só sendo professor. E não é verdade, né? Uhum. Eu sou uma prova viva disso. Dei muita aula e continuei a escrever, comecei a publicar, e publiquei para criança, publiquei para adulto, ensaios, enfim, né? E depois, ao mesmo tempo, fui trabalhar em alguns setores de mercado editorial, fazia revisão de texto, copy desk, revisão, Jogava nas 11. analisava livros para as editoras. Uhum. Depois, na sequência, eu também comecei a trabalhar em projetos de literatura e de leitura e programas culturais em bienais, enfim, até você falou alguns espaços que eu Eu fiz minha pesquisa, né? Fiz minha é, pesquisa bonita. Então, sempre trabalhando muito, sempre dando aulas, sempre. Em 80, a partir dos anos 80, eu comecei a trabalhar com oficinas de criação literária também, paralelamente a aulas, né, Sim. outras aulas. E na OLAC, a oficina Fânio Coutinho, e quando a OLAC fechou as portas, os alunos queriam continuar com aulas e tal, e eu comecei a dar aula na casa deles, mas eu não me sentia bem. Eu não sabia que tinha sido. Quando a OLAC fechou, eu fui aluna da OLAC. Eu fui nas oficinas de poesia, né? Professora lá, muitos anos. E então, assim, eu comecei a dar aula em grupos, em casa. Eu também dava aula já nessa época,
dava muita aula em faculdades, mas eu não gostava daquilo. Eu não gostava de dar aulas nas casas. E resolvi um dia alugar uma salinha para dar as minhas aulas. E Não foi era para assim, mais nada. e foi assim que começou. Vários escritores, amigos meus. Nessa época eu já tinha um projeto bem conhecido, que foi o Rodas de Leitura, que eu desenvolvi no Centro Cultural do Sim, Banco do Brasil. sim. E conta, é parte também da minha trajetória como professora. Né? Então, foi isso. Isso me levou a criar a sala. Quando eu falei para alguns amigos dos escritores que eu estava alugando uma sala, eles falaram: Ah, Suzana, já que você está alugando, quem sabe então eu posso dar aula em horários vagos do seu espaço. E aí eu falei: Ah, sabe de uma coisa? Vou criar então um espaço com muitos cursos. Que E foi assim barato. que nasceu, desde o primeiro momento, a estação, o primeiro folder da estação já tinha 12 cursos. Uau! 12 oficinas, 12. De tanto 12. amigo que você tinha, escritor, que queria dar aula. Muitos, eu sempre, né, assim, nessa vida de autora e de produtora cultural, tal, eu acabei conhecendo muita gente, né? Como até Imagina. hoje. E nessa época eu já conhecia muitos amigos. Então eu acabei criando esse espaço que é o nome, né, com o qual eu inaugurei a Estação das Letras, Oficinas de Leitura e Escrita. Leitura, Cláudia, porque eu acredito que só um minutinho, tá? Vocês me perdoem. Claro, Espera só um minutinho. imagina. Fica Eu, tranquila. eu, vou, eu não posso. Só pode sair, bater a porta? Desculpa, tá? Mas Imagina. Essa agora é a nossa vida. tá, desculpa. É que Imagina. eu tô com a casa em obras e eu entrei para a live, esqueci que Mas tinha um vou estouro ainda. aproveitar que você fez essa paradinha e vou falar uma coisa. Eu amo esse nome. Eu adoro esse nome Estação das Letras, porque eu até fiquei pensando por que você tinha escolhido, se tinha alguma estação de alguma coisa próxima, porque dá uma ideia de viagem, dá uma ideia de trem, sobretudo para mim dá É, ideia de trem. Trem das é. letras, sabe? Uma coisa assim bonita da gente ir de lugar em lugar, levando a imaginação, uma coisa quase de criança, assim. Para mim dá uma coisa muito lúdica o nome Estação das Letras. Tem a ver com isso. Na época havia o Estação Botafogo, que era de cinema, Ah, é. e eu pensei, por que não com literatura? Uhum. Quer dizer, se tem um espaço oferecendo boas coisas, e é isso que norteou também o meu trabalho, assim, quando eu queria criar assim um espaço de excelência, assim, na área de leitura e de escrita, onde eu tivesse ali grandes profissionais, um espaço em que os professores, como eu sou professora, né, Cláudia, se sentissem donos da casa, à É bom. vontade. E você conseguiu, né, Suzana? Por favor. Eu consegui, eu acho que sim, eu Ah, acho que sim. sim. Sim, definitivamente. Sabe, assim, uma das coisas que eu queria mesmo, porque na época eu dava muitas aulas. E, 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 e eu lembro, quer dizer, nem sempre o professor é tão bem tratado, né? Você sabe disso, assim, quer dizer, em muitos lugares, muitos espaços, não há respeito pelo professor. Ai, ai. Então, quando eu criei o espaço, eu pensei assim, eu quero um espaço, eu quero criar um lugar onde eu gostaria de trabalhar. Sim. Entendeu? Então, assim, aí eu chamei os meus colegas escritores e grandes professores de literatura da universidade, que sempre me acompanharam também. Aham. E assim a gente começou com oficinas de criação variadas, né? Oficinas de criação variadas, com oficinas de leitura. Eu me lembro, 2 dos 12 cursos que a gente ofereceu, um era leituras de Nelson Rodrigues. Então, a proposta era ler Nelson Rodrigues e discutir. Era um grupo, Maravilha. Aham. porque eu já acreditava em clubes de leitura, em leituras
Que maravilha. compartilhadas. Não só Isso. acreditava, como eu realizava isso no CCBB, Em né? que ano que foi mesmo? Desculpa, você pode repetir? A estação foi em 96. Uhum. As rodas de leitura, que foi um projeto meio pioneiro nessa área, porque propor leitura Em leitura público. É. em conjunto, em público, Uhum. quase não se fazia isso, né? Uhum. Praticamente não se fazia. E então, assim, no espaço cultural também, fora da universidade, então, essa era a proposta das rodas, e, e eu continuei aquilo na estação. Então, um dos cursos era Nelson Rodrigues e o outro era lendo Ulisses, de James Joyce. Eram propostas Uau! bem ousadas. É. Bem E o ousadas. público, como é que era? Isso eu fico curiosa. Como é que era o público? No começo, como não havia oficinas quase de criação, praticamente naquela época nenhuma, só a do Sim, Assis Brasil no Sul, sim. e não havia mais nenhuma, é, foi recebida assim, com um pouco. Algumas pessoas olharam com um pouco de desconfiança, porque achavam assim: ah, mas será que a gente aprende a escrever? Será que a gente aprende a ser escritor? Era Aham. um pouco que passava pela cabeça. Uhum. Até porque o meu espaço, né, Cláudia, é um espaço alternativo até hoje. Nós nunca tive financiamento de ninguém, então, assim, eu precisava cobrar, por exemplo. Eu tinha que cobrar, senão como é que eu Sim, ia pagar o professor? Né? óbvio. Então, tinha que cobrar. Também desenvolvi um sistema de bolsas lá, até hoje, né? Algumas bolsas integrais e algumas bolsas de 50%, de 30%, dependendo assim do caso, a pessoa se encaminha, ela pede, a gente estuda, né, caso a caso, tá? Aham. Porque as salas naquela época também eram pequenas, né? A minha sala era muito pequena, sempre foi, não foi um espaço. Sim. Então, assim, esse foi o nascedouro da estação. As ideias eram essa, era criar um espaço de discussão. A gente já nasceu com eventos de literatura, oferecendo muitos eventos, os eventos sempre gratuitos, tá? Lançamentos de livros, né? Muitos. Alguns lançamentos de livros, até nem tanto quanto a gente imaginou na época, Ah, é? sabe? Ah, é? Nunca foi um lançamento, não foi um espaço de lançamento muito, não. Uhum. Mas muitos eventos, assim, eventos de leitura, eventos em que os escritores participavam, né? E participam até hoje, né? Hoje, então, ela está a mil, assim, está com muita coisa, muito trabalho hoje. E isso que eu queria te perguntar, só uma coisinha, desculpe te interromper um pouquinho. Vai lá. Você vê diferença, assim, no público daquela época e no público de hoje em dia? Você vê Bom, diferença nos hábitos de leitura, na escrita, digo assim, na disponibilidade? Porque nesse período, justamente, foi onde essa máquina e todas as máquinas adentraram nossa vida para sempre, né? Forever and ever. Assim, a gente não vai mais se livrar da máquina. E aí isso teve um impacto, né? Em alguns hábitos das pessoas, né? De leitura, de enfim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa jurássica, não consigo ler nessa máquina. Eu leio por obrigação, mas se eu tiver que ler um texto por prazer, uma literatura, eu tenho que ler num livro, cheirando e amassando e ficando com ele eu para lá e para também. cá. Eu não consigo ler nessa máquina que me dá um, sei lá, um banzo. E agora, então, que a gente mora no retângulo, né? É, A gente vive gente aqui, mora no né? retângulo. A gente fica até zarolho, Verdade, né? verdade, verdade. A gente mora no retângulo, né? Mas me fala um Mas pouco desse público. Você, com certeza, esse, né, sentiu a diferença. gente, ao longo desses anos, a gente fez um público muito grande, a gente tem um contato com um universo muito grande de pessoas que criam, né? Aham. Muito, muito aluno que entrou, se transformou, quer dizer, se tornaram alguns escritores em escritores, ganharam prêmios. E é o resultado, assim, também, assim, de uma equipe de professores e também escritores, que são professores nossos, né, que estimulam muito isso. Bom, essa questão da leitura sempre. No início as pessoas achavam complicado, todo mundo no começo acha que escrever é só sair escrevendo. E eu costumo dizer, né,
E eu costumo dizer para as pessoas que por trás de um grande escritor existe sempre um leitor maior ainda, Uhum. não é? Eu acho que o Borges, por exemplo, dizia isso, que ele se orgulhava mais dos livros que ele tinha lido do que dos livros que ele tinha escrito. Imagina Então isso. essa é um pouco, esse é um pouco é o clima da estação, a atmosfera que a gente tenta imprimir Sim. é justamente despertar a leitura e a escrita. Ao longo dos anos, fomos formando um público, tá? Eu acho que também, com o tempo, começaram a aparecer outros espaços que naturalizaram a oficina, as Aham. questões da leitura, muitos movimentos nessa era. Não, a própria PUC, que eu me lembro, Paulo Henriques Brito começou a dar, né? Eles Que se, começaram, acho que há uns 10 anos depois, assim, eles entraram com o curso de formação de escritores, né? Mas tem isso. outros espaços também, o Aham. POP, vários outros, né? É. Que eram, assim, muita coisa foi acontecendo, eu acho que até a estação assim, colaborou para esse aparecer. Foi pioneira, E, abriu o caminho. pois é, isso é legal, porque o Brasil é tão carente, né, Claudinha, Ó, de leitores, olha aqui, não é? a poesia colada comigo está dizendo: é maravilhoso o trabalho feito pela Estação, um oásis literário. Parabéns a Suzana pelo trabalho e persistência. A Lila Maia está falando que fez muitos cursos lá. Enfim, então eu tenho que de vez em quando ler os elogios das pessoas, que é para você ficar contente também. Ah, que legal. Se não passa esse negócio e você não vê, né? E o pessoal está falando coisas bonitas para você. Cláudia, a Lila Maia é uma poeta Sim, maravilhosa. Se conheço a tiver Lila. oportunidade, um dia chama para ela ler uns poemas lindos aqui. Ela vai vir É no uma poeta sarau. danada de boa, maravilhosa. Lila, Também você vai vir no sarau é... sem sutiã, Ah, legal, legal, vai ser ótimo. né? Enfim, e ela é meio testemunha do meu trabalho, ela acompanha desde o nascedouro isso, sabe? É, tá, então eu estou vendo aí. Então, assim, então vamos lá ao público, que você perguntou, não quero perder o Sim, fio. tudo bem. Eu acho que agora, por exemplo, que nós estamos nessa transição, né? Hoje me pediram lá um depoimento num jornal, o que eu estava achando da questão da leitura, e eu acho que a pandemia é horrível, é uma coisa horrorosa. Agora, no terreno literário da leitura, ela trouxe algumas... Acho que, assim, é como se as pessoas sendo obrigadas a ficar em casa, ela... eu estou aqui tentando organizar aqui o telefone. Não, tá tudo As bem. pessoas são obrigadas a ficar em casa, e foram obrigadas, entre aspas, a descobrir na leitura De uma forma lazer, de lazer, e é. de prazer e de lazer. Porque ninguém Tá? aguenta assistir televisão 24 horas por dia, Ah, um ano e dois claro. meses. Ninguém aguenta, né? Uma coisa muito interessante, porque lá no começo, quando eu comecei com as rodas de leitura em 93, a minha ideia era essa, colocar a leitura como uma atividade de lazer, de prazer. Aham, aham. Porque a escola trabalha um pouco, muitas vezes, assim, né, infelizmente, pelo avesso, né, naquelas Ah, é. leituras É. obrigatórias, estilos de época e tudo, que às vezes não tem nada a ver com literatura, né? Não tem nada Uhum. a ver com literatura essa história. Então assim, acho que as pessoas descobriram isso, né? Então, essa é uma trajetória, né? A gente foi desenvolvendo trabalhos, né? Trabalhos com grupos de leitura e que, nesse momento, eles só se reforçaram. A gente hoje, nesse momento exato que eu falo com você, nós estamos com 4 clubes de leitura na Estação Brasileira. Uau, que barato. Pessoas que estão lendo. Às vezes são leituras de um autor só, Sim, monográficas. sim. Então, por exemplo, tem um clube que está lendo a Lígia Fagundes Telles, Ai, amo. a obra dela toda, com a Ana Letícia Leal. Aham. Temos um outro que é o
Eu estou dando um curso sobre Alice, estou lendo Alice. Ano passado nós vimos o Grande Sertão, no meu clube, grupo, né? Aham, Estamos lendo Alice no País das Maravilhas. que Semana que vem o barato. José Castelo começa a leitura de Torto Arado. Ah, meu Deus, esse Tá? livro está incrivelmente Ele vai fazer recomendado, a leitura elogiadíssimo. em grupo de Torto Arado. Aham. Hoje nós começamos a leitura do Clube lá do Monteiro Lobato, integral, Ah, para que quem quiser bizarro. conhecer. Que Então, barato. assim, tem muita coisa, muita Aham. coisa. E é sempre em torno da leitura. Não sei se você já reparou, mas é sempre em torno da leitura que a gente se reúne. Sim, Se é o querida. conceito de poesia, é leitura, leitura. Chamamos o poeta para ler poesia, né? Eu já fui ler lá. Já foi, tem uns 3 anos, eu acho. Eu adorei. É Já muito fui. gostoso estar perto do público, né? Muito gostoso. É É, muito é um bom. público atento, bom, gente que gosta. É muito bom. Quem não, quem não Vai. gosta acaba gostando. Quem não gosta é doente do pé. Ó, deixa eu te falar. Fala um pouquinho assim, conta um caos, uma coisa engraçada, uma coisa assim nesses todos os anos de trajetória, nada indiscreto, não. Mas assim, conta uma historinha assim pra gente rir um bocado, ou sei lá, que seja curiosa. Que eu Vou imagino contar. nesses anos todos, deve ter acontecido algumas embrulhadas, né? Não é possível. Muito, não. Né? Sou capaz de passar a noite aqui contando. Ah, Mas uma das coisas que tem a ver com a estação é que logo que nós abrimos, veja só, Cláudia, eu não sou nenhuma fazendeira, eu sou gaúcha, mas não tenho fazenda. ah, Tá? Não sou uma fazendeira. Sempre fui uma professora duríssima, né? Para abrir a estação, eu quis alugar uma sala, eu não encontrava fiador, né? oh, meu Ninguém Deus. queria ser fiador de uma dura, né? Ninguém. Então, foi assim. E eu contei com a ajuda e o apoio imenso do Vitor Giudice, que é um grande contista, Sim, grande sim. ficcionista, um, um, um escritor, talvez dos melhores que já surgiram na literatura Publicou no brasileira, Verve da na ficção. época. Publicou no Publicou Verve. no Verve. Aham. Publicou no Verve. E o Vitor era um dos professores, porque tinha um time danado de bom, né? Então, o Vitor era um dos professores. E assim, eu levei móveis da minha casa. Ah, meu Deus. É uma história que um dia eu vou contar. Tá? Vou escrever sobre ela. Então, o que acontece é que a gente estava precisando, no começo, como era uma coisa muito nova, as oficinas, as pessoas se inscreviam um pouco assim, desconfiadas, né? O Meio que é isso? tímidas, né? Meio Como é que é cabreiras. isso, né? Você vai ensinar as pessoas a ser escritor? Tinha uma coisa assim, né? E uma vez a gente estava assim, ainda naqueles os primeiros anúncios das oficinas, precisando muito de alunos, né? Porque para poder sustentar tinha que pagar aluguel, tinha que pagar o professor. E aí chegou uma senhorinha lá, e o Vitor Gildes estava sentado assim na recepção, numa cadeirinha, e eu do outro lado do balcão, que eu fazia tudo, eu tocava e dançava, dava aula, atendia lá, eu fazia de tudo, né? É o One Man Band, né? Tocava todos os É. instrumentos ao mesmo tempo e ainda cantava. E chegou uma senhora e, 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 e perguntou para mim: o que é uma oficina? Eu queria saber, porque estou interessada em entrar numa uma oficina do conto. E o Vitor era o professor, né? E estava sentado na recepção ali. Falei: olha, a senhora está aqui, o professor está ali do outro lado, ele vai lhe explicar o que é uma oficina. Uhum. Aí o Vitor, que era muito engraçado, Uhum. né? O Vitor virou para ela, aí perguntou assim: a senhora, tudo bem? Assim, por que a senhora quer fazer uma oficina? E aí, isso eu ainda vou escrever sobre isso. E agora eu faço uma coluna agora no Publish News Uhum. e, e, e eu vou escrever sobre essa história. E ele
perguntou, e ela disse, eu quero fazer a oficina porque eu quero contar a história da minha família. Foi o que ela falou, né? E o Vitor é muito, assim, ele me deixou muito constrangido. Ele disse assim, mas minha senhora, para escrever a história da sua família, a senhora não precisa fazer oficina. E ela disse o quê? Morrer. A gente precisando daquela aluna, a gente precisava muito dos alunos, né? Uhum. Né? Porque a minha ideia era, bom, eles entram, depois eles vão se dar conta que escrever literatura não necessariamente, né, não significa criar, não é só escrever a história da família. Quer dizer, a relação com o fato literário é outra, né? Claro. É uma relação de criação. Hoje você até tem os cursos, nós temos os cursos de autoficção, em que as pessoas usam as próprias histórias para construir uma história, sua narrativa. Outra, né? Uma terceira, uma narrativa. É moda hoje a autoficção, mas na época não existia isso, e o Vitor era muito radical, porque ele respeitava muito o fato de do escritor ser um criador, tá? E ainda que ele trabalhe levando em conta a sua vida e os fatos que se atravessam, né, na vida da gente, ele é muito mais criador, ele é sempre um criador, né? Ele sempre é isso. Então esse era o mote. Quando ele diz para ela... Isso que eu ia perguntar, mas e a senhorinha? Ela fez o quê, coitada, quando ela ouviu isso? Ficou com cara de tacho? Fez o quê? Ela falou, não precisa. Ele falou, não precisa. Não precisa, a senhora não precisa fazer. Mas aí depois ele até explicou, porque aqui a senhora, para escrever a história da família, a senhora não precisa técnica nenhuma. Que na verdade, Claudinha, veja só, ninguém ensina ninguém a ser escritor. Escritor não se faz. O talento você não dá, ele existe ou não. Você não dá talento para ninguém. Mas você consegue ensinar técnica. Sim. E com técnica, os textos podem ficar melhores, tá? Você pode ter um texto de qualidade, porque muita gente de talento se perde porque não tem técnica, desconhece, porque às vezes lê pouco, porque tem muita gente talentosa que lê pouco. Aí quando vai escrever, ela não tem recursos para escrever, né? Vocabulário, né? Tudo o que é preciso, né, para escrever. Você quer se expressar, você não pode se expressar sempre com as mesmas palavras. Você tem que ter um vocabulário vasto. Deixa eu te falar uma coisa. Essa pressa, não sei se é do brasileiro também, de publicar, de ser escritor, de ser o que quer que seja, isso eu acho que é uma coisa muito grave da nossa cultura, porque é um civirol. A gente é maravilhoso porque a gente consegue entrar na avenida no último segundo, colando com cuspe o último paetê. Então a gente realmente improvisa. Aqui é a terra da gambiarra, tem a estética da gambiarra, tem a malemolência. Lindo, maravilha, isso resolve muita coisa e acho que é muito característico do brasileiro e muito bonito como sobrevivência, como adaptabilidade. Ponto, parágrafo. Tem uma pressa. Poxa, eu estou com 57 anos. Quando eu comecei lá atrás, 20 e poucos e tal, achar que... Isso que você falou, fui fazer letras e também não sabia se... Ih, tá fazendo um barulhão agora. Foi você? Você mexeu aí no microfone? Eu estou com uma questão aqui. Veja só. Eu estou com a casa em obras. Vocês vão ver os estantes até vazias. Só um minutinho que eu vou apoiar o meu celular. Então eu tive que vir para um canto. Agora melhorou, vai melhorar. Tá. Melhorou? Melhorou. Ficou ótimo. Tá. Mas o que eu estava falando é que, assim, eu outro dia estava contando isso para uma pessoa conhecida, que a pressa das pessoas de publicar também era uma coisa que me assustava. Eu estava escrevendo e falava assim, calma, gente, tem que descobrir o que você está fazendo. Eu tinha um pouco de vergonha.
E aí mostrava para um, mostrei para Paulo, que era meu professor na PUC, aí mostra para o outro, aí ouve, não sei o quê, e matura aquilo, e lê muito, e procura, e se expõe às coisas, né, para poder filtrar, para poder trabalhar, e aí, né, um belo dia, quando você sentir... Mas não é essa coisa, nem leu nada, já quer publicar. É um negócio assim, desesperado, né, que não pode dar bom resultado, né? E isso já era assim quando eu era garota. Eu não sei hoje em dia, então, que tem essa questão que tudo se publica na internet, que é bacana porque é democrático, por um lado. Por outro lado, virou um... Virou uma meio terra de ninguém ali, né? Assim, né? E terra de todos. É legal, tem um lado assim, Tem um lado muito legal, legal, a claro, gente experimenta mais. Eu sim. me lembro assim, uma época que você ser publicada por uma editora era uma coisa dificílima, né? As editoras também, por sua vez, não, no caso da poesia, vamos falar que é a poesia que é assim, né? Como eu me aventurei por outros gêneros também, Sim. epa, como ai, meu Deus do céu, tá um desastre a minha Não, transmissão aqui. não, tudo bem. Você apoia num livro. Eu botei agora, por isso que tá melhor. Tá. Então, vamos lá, volta. Então, me aventurei por outros gêneros, né? A verdade, no caso da poesia, é que os editores não, principalmente naquela época, que hoje tem os livros virtuais, são muito mais fáceis de comercializar e fazer, tá? Os outros havia custos muito altos para um livro. Sim. Tinha que ter, assim, inclusive um espaço para armazenar, né? A gente fazia edições de 2, 3 mil livros, né? 2, 3 mil livros era o que se publicava na época, né? Hoje não. Hoje o editor faz assim, quando ele faz muito, ele faz 500, ele faz 1000. Tá certo, ele faz mais, ele manda fazer mais. Isso no livro físico. O livro Sim. virtual se vende muito, né? Então, na Sim. época era difícil e, na verdade, continua sendo que tem editoras que tem lá um aviso lá na porta da editora: não aceitamos originais de poesia. Já a literatura infantil encontra uma aceitação muito maior, que é um mercado muito mais probabilidade de retorno do trabalho que dá fazer um livro. Sim. Eu consegui, né, Claudinha, nesses anos todos de trabalho, trabalhei muito com os editores, tá? Inclusive essas experiências em bienais do livro, né? Então você conhece muito a realidade do outro lado do balcão também. Pois é, pois é. Então, se não vende, não tem leitor. Se não vende, é porque não tem leitor. E se não tem leitor, não, enfim, uma loucura. É meio efeito Tostines, né? Exatamente. Então, você é meio complicado. E eu até compreendo o outro lado, o lado do editor, esse editor mais formal. Porque eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento é um momento eu acho muito legal, assim, muito democrático. Então, assim, surgiram muitas editoras alternativas boas, Cancion, que também tem algumas editoras alternativas que não cumprem tão bem o seu papel, né? Fazem livros de feito, não se preocupam com distribuição, não se preocupam com divulgação. E eu acho que hoje a gente tem algumas editoras assim que pelo menos tentam se realizar mais profissionalmente. Não, e essa coisa da tecnologia também permitiu que o custo fique muito menor para o livro, que ele seja feito sob encomenda, que ele seja feito sob demanda, e tudo isso com qualidade, né? O livro físico, no caso. E isso também facilitou, né? Antigamente você não poderia pegar um parque gráfico para imprimir 500 livros, 300 livros, o livro ia ficar caríssimo. Tinha que ser uma edição especial de inéditos do Drummond, por exemplo, para justificar uma coisa dessa para colecionadores, né? Não seria... Agora, essa tecnologia toda permite
também que se faça até coisas muito bonitas de forma mais pontual. E isso é bacana também, isso também é muito bom, porque não fica aquela hegemonia também, né? Eu acho que um dia desses eu vou convidar um editor grandão também para falar, porque eu fico curiosa como que eles estão vendo agora, na época do Jornal Verve, né? Eu acompanhava esse debate muito, né? Eu lembro. A gente falava muito sobre isso, porque realmente o Brasil é um país com analfabetismo enorme e a gente. Eu estou defasada, eu não sei o número de pessoas que não é alfabetizada hoje, mas é legião, né? E aí como se mover nesse universo, né? Que acaba ficando uma coisa elitista, e agora tem essa questão absurda, da taxação dos livros, que é um negócio que é tão inadmissível num país como o Brasil. É. Quer dizer, Não, é isso... tudo contrário a isso, ao movimento que você faz, que vocês fazem, né? Então, pois é, a Mariana está falando aqui, ainda mais com a taxação dos livros. Suzana, deixa eu te falar uma coisa. A Tânia Malheiros, ela perguntou uma coisa aqui, vai derivar um pouco do que a gente está falando agora, mas ela perguntou o que aconteceu com a senhorinha, afinal, da história. A senhorinha que foi desiludida. Ela foi embora? Ela se inscreveu e fez o curso dele. Olha aí, que bom. Não sei se ela levou avante o projeto da família, mas ela se inscreveu e fez. Depois eu não soube tanto o resultado dela, não, assim, né? Não soube. Ela se inscreveu e fez. Sei, que bom. Imagina, né? Quando depois que ela se inscreveu e saiu, eu falei, Vitor, como você... A gente precisando de aluno e você não... Esganou. Mas a senhorinha foi tinhosa, que bom que ela não desanimou, né? Bom sinal. Mas me fala uma coisa, então, essa taxação de livro, vamos falar sobre isso, coisa chata, absurda. Coisa para você taxar, né? Cigarro, né? É tanta coisa para você taxar e você vem para o livro. Eu até vi uma foto hoje no Instagram, acho que foi hoje ou ontem, da Leonardo da Vinci, e com um negócio daqueles de quadro negro escrito assim, ricos por aqui. Porque o argumento, né, é que quem lê livro é rico, então tem que taxar. O pior é que essa fala é uma fala do ministro da Economia. Né? Pois é. Enquanto isso, armas, como diz a Mariana aqui, estão sendo... Isso, exatamente. Né? Isso aí. Incentivadas e proliferadas e liberadas, né? Olha, eu tenho fé que isso vai passar, né? A gente sempre acorda dos pesadelos. E eu fico pensando que é possível, se você vai acordar, isso vai passar. E sabe o que eu faço, assim, que eu tenho pensado sempre, procuro, e aí estou dizendo assim para quem está escutando, é que a gente tem que acreditar no que faz, continuar a fazer, não se deixar abater por essas coisas. Sempre que possível, questionar, sempre que possível, lutar contra, sabe? Ir para o Congresso, se possível, falar para quem quiser, realizar manifestos, enfim, mas nunca abandonar aquilo que a gente acredita. Se você acredita em livro, quer escrever ou dar aulas, né? Quer trabalhar com leitura, vá fundo. É um espaço que está ganhando muita, quer dizer, é uma atividade que está ganhando muita visibilidade hoje. É o que eu falei, as pessoas descobriram a leitura agora. Uma certa classe média descobriu que dentro de casa ela tem o seu lazer. Ela não precisa ficar afogada. Não tenho nada contra, assim, mas parece que a única diversão é o bar, é o barzinho, é o chopp da sexta-feira. Não, descobrir a própria mente, descobrir a própria imaginação, descobrir o tempo diferente que a leitura encerra, né? Porque
é o seu tempo, né? Você vai fazendo uma relação com aquilo, com aqueles personagens, com a própria narrativa. É uma coisa só sua, que pode até ser de mais gente também, mas é tão maravilhoso, né? É tão diferente essa experiência. Todo mundo tem que ter direito de ter isso, provar isso e saber o que que é isso, né? E vocês, assim, você pode fazer, você pode realizar hoje virtualmente. A gente, assim, tem realizado muitas. Na verdade, a estação ela teve essa transição do ano passado para cá. Isso era uma coisa que eu queria te perguntar. Logo que entrou a pandemia, eu pensei, acabou, porque eu não tinha nenhuma opção virtual, não tinha nada virtual, tá? Então acabou. Quer dizer, acabou, não tem mais, não vai dar para continuar com o projeto. Fiquei meio que me despedindo, até que os professores mais fixos da estação falaram comigo, pensaram, olha, tem aqui, tem isso, tem soluções. Alguém veio, me apresentou o Zoom, por exemplo. E eu transferi todas as oficinas que eu ia começar em março, eu transferi para o Zoom. Que E ótimo. aconteceu milagres, porque o público ampliou muito. Hoje Porque não ter que deslocar também facilita, né? nós temos alunos em Amsterdã, em Miami, fora, em Porto Alegre, assim, tem sempre, tá? Aham. E quem gosta de literatura tem que aproveitar esses momentos e desenvolver projetos dessa natureza. Tá? A gente conseguiu também esse ano passado e agora de novo algum apoio para desenvolver projetos no Morro do Alemão para Sim. crianças, tá? Para crianças de 5 a eram 3 faixas etárias, de 5 a 9, de 10 a 15 e de 15 em diante. Mais ou menos adultos. Caiu de novo. Eu, eu coloco e ele cai, essa coisa cai. Gente, desculpem. Imagina! Quem É, nunca? tem que ter um suporte aqui, tá? Eu Então, arrumei um. Peraí, que eu também tô mexendo aqui no meu. Ó, pronto, só para te ficar igual a você, ó, para você ficar solidária a você. Pronto. Tá vendo? Pronto. Mas, então, fala. então você pode realizar, tá? É possível, tá? Você formem grupos de leitura com os amigos, né? Juntem, né? Reúnam, leiam um grupo. Esse convívio é maravilhoso em torno da literatura. A gente tem lá dentro da estação uma coisa que a Ninfa Parreiras inventou e criou, que é a família literária. Então, as Ah, pessoas se encontram ali como uma família, são pessoas que estão há anos ali se acompanhando, tornam amigos íntimos, mas o mas que ao que mesmo é? Eu não entendi muito bem o que que é a família literária. não, é um curso de criação Ah, literária, tá. muita leitura, tá? E muita produção, Uhum. tá? Os alunos já saíram dali. Na verdade, o nosso setor lá de literatura infantil produz muito. Tem muitos escritores na área infantil que saíram de lá, se profissionalizaram, Que ganharam um concurso. barato, que barato. É tão bacana que você vê a pessoa chegar muito timidamente, de repente ela dá um salto, sabe? E começa a entender também que não é só escrever, é você entender a responsabilidade da escrita, da palavra escrita, da criação, Sim. e deve estar além do prazer, do que é lúdico. Né? Então, tem muito alunos que já ganharam o Prêmio Jabuti, Prêmio Biblioteca Nacional, Prêmio São Paulo, prêmio, tudo que é prêmio. E você deve Finalista, ficar muito orgulhosa, né? Imagina como você não muito. deve se sentir. A Lila Maia estudou na Estação das Letras, tá? E ela já foi finalista do Oceano, já ganhou prêmio Paraná de literatura. Ela sabe, tá aí no mundo, tá ganhando tudo que é prêmio. Que E maravilha. muito legal, muito bom.
Mas aí você Essa, estava esse, falando, esse pessoal do alemão que você ajuda, que você trabalha com, que você abriu essa frente, isso não tem a ver com o Instituto, Suzana? Que não, não é uma, foi. Precisa contar para o pessoal que em é, 2017 a Estação das Letras virou Instituto, né? exato, exato. E a gente, a estação sempre nasceu já em crise, que a gente nasceu sem grana. Sem crise o tempo todo, mês a mês, contando trocadinho para pagar, né, e tal. E, e quando chegou em 2015, 14, 15, começou aquela crise financeira fortíssima, né? E eu cansada já tinha, estava realmente cansada. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu quero que a estação transforme, transforme seus objetivos e as suas ações, né? Uhum. E resolvi criar um instituto, transformar o que era a Estação das Letras no Instituto Estação das Letras. Porque eu queria ter apoios, ver se eu conseguia mais apoios, mesmo até de espaço, né? A gente queria ter um espaço para... Porque está caro você manter um espaço. Então, Sim, como uma ONG, como uma organização sem fins lucrativos, a sim, gente, teoricamente, teria esses apoios. E teria também mais chance de obter também apoios financeiros para projetos, todos os projetos da gente da área de leitura e tal. Então eu criei para isso. Só que eu criei na em plena crise, né? Assim, quando a festa, todo mundo já tinha ido embora, eu cheguei para a festa, assim, tá? E mas foi muito legal. A gente mesmo continuamos na mesma dureza, mas um, agora um projeto com um corpo de alunos e professores compondo as instâncias do Instituto. aham. Então, tem essas ajudas dos alunos, não é? Em projetos, em ações. Tá? Tem um evento nosso na estação, que é o Sextas com Letras, um evento Co- de leitura de autores. Desculpa, tá pipocando um pouquinho. Como é sexta com letras, é o que que acontece na sexta com letras? Uma vez por mês, um dos alunos do curso de formação em rodas de leitura que eu dou, eles criaram um grupo e eles trabalham o texto de um autor clássico, um autor que desejarem. E eles promovem rodas de leitura gratuitas lá dentro e fora. Agora foi com e então, eu nem sei porque que eu falei disso, mas eu Porque eu estava estava falando. perguntando das iniciativas na comunidade, no alemão e tudo. Essa é uma. Tem as rodas de leitura no alemão. E nesse mês de março, nós chegamos a levar 12 autores para lerem com as crianças no Morro do Alemão, com os jovens. Poxa, que bacana. As crianças elas recebem o livro em casa, recebem o livro, os autores, e leem junto com eles. Isso de Mas modo virtual nesse momento. virtual, nesse momento de modo virtual, imaginei. Ano passado também desenvolvemos. Então assim, foram muitos autores, assim, foi o Daniel Munduruku, a Conceição Evaristo. Uau, Agora há pouco tivemos lá a Rosiana Murray, que a barato. muitos autores, grandes autores, tá? Ô, E Suzana, é uma fala, delícia querida. as crianças envolvidas com, mesmo virtualmente. O que acontece é o seguinte: você manda o livro para a casa deles, eles recebem, mas a mãe, o pai, os irmãos recebem. Quer dizer, é um livro e eles recebem. Cada turminha recebeu 4 livros diferentes autores, cada grupo de faixa etária, né? E a gente chegou a trabalhar, então, 12 livros com essas turmas. Que O lindo isso. resultado foi maravilhoso e a gente agora vai começar uma campanha. Atenção aí, quem está ouvindo.
Um dia você me convida para falar dessa campanha, tá? Para Claro, continuar. está convidadíssima. A campanha digamos, é uma ação que não precisa de muito dinheiro, mas precisa de algum, para que a Sim, gente possa comprar livros, né? Algumas pessoas que trabalham diretamente, minimamente. Então, dá trabalho, né? Então, a gente, e os autores também, a gente tem assim, e a gente tem um grupo lá de, de alunos que trabalham conosco. mas se alguém quiser ajudar, quiser colaborar, quiser saber mais informação, para onde que escreve, com quem que fala? Só escrever para o Estação das Letras. Gente, .com.br? você faz Instituto Estação das Letras. Deixa eu escrever aqui. Eu vou dar um. IEL, I, arroba, IEL, IEL, Instituto arroba. Estação das Letras, IEL, arroba, Instituto Estação das Letras.com. Ah, é. IEL, arroba, institutoestaçãodasletras.com. É isso? .br, tá? Estou tentando E escrever aqui sem cair no celular também. É estação ou tá, estacão? Estacal. estacar, estacal. Uhum. E também pode mandar para o meu e-mail alguma coisa, caso haja alguma, que é o vargas.suzana com Z, Peraí, que arroba. agora eu ainda estou devagar demais, porque eu estou no .com.br. Só um minutinho, por favor, senhorita. Que o negócio aqui, eu estou com o braço levantado, está me dando uma quase gangrena no meu. Vê se eu escrevi direito. IEL, arroba, IEL, arroba, institutoestacaldasletras.com.br. Alguém Isso. escreveu antes, graças a Deus, da FAG. Obrigada. Ah, Felipe, o do Felipe tá certo, tá mais certo que o meu. É. E caiu o celular de novo. Deus do céu! Isso tá bom demais, quase performático. Escuta, garota. Volta aí que eu tenho que te Eu fazer uma pergunta. falo, Olha aqui, tem Felipe, uma pergunta aqui que está esperando há horas aqui para eu te fazer, que é a Cris Grossi estava perguntando se um escritor desconhecido, assim, não conhecido ainda, cadê? Agora eu não consigo achar. Não, peraí. Suzana, hoje um escritor pouco conhecido precisa de um produtor para seguir na publicação? não, vê só. Nós estamos vivendo hoje, né, na era do marketing, né? Uhum. Marketing pessoal, o marketing, enfim. E não adianta você publicar e o seu livro ficar escondido, né? Né? Você publica um livro, você quer mostrar. E às vezes um agente literário, né, um agente literário de divulgação que pode te ajudar, não é? Um assessor de imprensa, alguém pode ajudar você a mostrar seu livro, né? Eu acho que porque é como Mas uma flor, é linda, mas está dentro da gaveta, ninguém vê, não adianta, ela vai murchar. Mas lá na estação vocês não têm também esses serviços periféricos relacionados à escrita, de, por exemplo, análise de original, revisão? Existe isso? Talvez Tem, fazer essa ponte entre quem produziu e quem pode encaminhar, esse agenciamento, sei lá, indicar para alguém, né? a gente tem um serviço que é o de análise de originais. Uhum. Porque na época que eu criei a ação, muita gente publicava os livros. E a pessoa acha que escrever sai escrevendo, então ela faz às vezes uns joguinhos de palavras, eu fiz um poema. Né? Eu brinco muito eu falo para os meus alunos assim, mãezinha querida, tu és a minha. Aí a pessoa fez uma rima e ela acha que uma rima é um poema. Ela faz e acha que pode fazer um livro. Tem uma Uhum. ideia um pouco, digamos, não
afastada, de certo modo, né, do que é publicar, não é? Não é assim, não é assim, né? Então, meu desejo era sempre que as pessoas pudessem despertar o seu senso crítico nas oficinas. Isso é importante, né? E iluminar um pouco esses caminhos para que você não seja explorado, que muitas vezes você vai para uma gráfica ou para uma editora que cobra, mas que não publica qualquer coisa porque você paga, então não vai. Aham. Então eu queria que, desde o início, há 26 anos, que elas tivessem essa percepção mais crítica, daí oferecer leitura e então eu criei lá no começo com os professores. Me lembro que alguns dos professores eram o Sérgio Santana, por exemplo, nosso professor, Uau, né? uau, uau. Jorge Vanderlei, JJ Veiga, tá? Tá assim, eu trabalhar com Ferreira Goulart. Então, alguns professores nossos, escritores, se queixavam na época que muito autor novo procurava eles para pedir opinião. Lê aqui, alguns amigos até que escreviam, pediam opinião. Só que uma opinião custa tempo da pessoa. Então, às vezes, vem alguém para mim, eu quero que você leia um romance, que você me dê sua opinião. Ora, romance ou livro de poesia, que seja o que for, aquilo custa tempo, é tempo. Claro. E eles são profissionais, e a gente são profissionais. E uma vez eles se queixaram, numa das reuniões entre os professores, se queixaram para mim. Todo mundo vem me pedir para ler os originais. E se fazia muito isso na época. Hoje não fazem muito. Sim. Hoje isso já acabou. Ou mais ou menos acabou. Então, e aí eu falei, meninos, eu tratava assim, imagina, estava lá o Ivan Junqueira. Seus problemas acabaram. Eu falava, só Tabajara, que organização Tabajara. Eu vou criar um serviço, foi assim que nasceu. O segundo ano, sim. serviço de análise de originais. Isso Tá? é sensacional. A pessoa tem um livro, né? Ela tem um livro que ela acha que ela escreveu, ela quer saber uma opinião, se o livro tem chance no mercado editorial, de venda, se é bom, se não é, a qualidade. O Então, que é que pode fazer para melhorar? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos, né? E nós temos hoje, até hoje, uma equipe. Eu tenho até agora originais do Sérgio Santana. Uau! Opinando, ele era um dos leitores. E hoje a gente tem outros leitores também que fazem para nós, né? Uhum. Pato, vários autores fazem isso para nós até hoje. Então, a gente tem esse serviço, tá? Então, que a pessoa... É um serviço que a gente deseja sempre, que é muito honesto. A pessoa pode, às vezes, não gostar, Uhum. tá? Ela lê, mas acredito que a gente está sendo assim, acho que estamos sendo honestos. Ninguém quer iludir ninguém, tá? Então, a ideia é essa. Nós não nos comprometemos com publicação. Sim. Nunca pensei em ser editora, por exemplo. Poderia ser. Muita gente está lá querendo publicar seu livro. Sim. Mas eu não fui muito correto. Sabe por quê? Primeiro, eu gostaria de ser uma editora e eu queria ser uma editora que não cobrasse. Tá? Eu queria primeiro poder escolher a linha. Tá? Sim, claro. Publicar os livros que eu gosto. Uhum. Às vezes, o editor mais alternativo, ele precisa publicar, nem sempre são os livros que ele gosta. É verdade. Porque ele precisa sobreviver, isso é real, tá? Eu nunca quis ser editora, porque eu queria assim, ser essa editora que vai distribuir, que vai tratar o autor como ele deve. Eu quis criar eu queria criar uma editora que eu, autora, gostasse de... que o espaço que o professor quisesse, eu fiz isso. Então, eu nunca achei
e ficava uma coisa esquisita, eu como uma espécie de escola, eu publicar. Claro, claro. Misturar muita estação. Realmente ia comprometer, né? Você ia ficar sem isenção também. Ia ficar É muito desconfortável, né? Claro, dá dado para entender. esse papel, sabe? Então, Claro. ajudar a pessoa a publicar, publicar bem, ter consciência do que faz. As oficinas fazem isso, as oficinas de leitura fazem, o serviço de análise de originais faz, mas eu não entro na seara de publicação e de divulgação também não. Não, Certo. né? O Mas trabalho eu olha, considero só faltava, porque mais uma coisinha para você fazer, né? Multi, poli, totalmente fazendo tudo e ainda acho que quer inventar mais serviço. Deixa eu te falar, querida, a gente já está daqui a pouco chegando no final. E aí eu queria muito que você falasse sobre essa comemoração de amanhã, porque eu achei um gancho bacana para o pessoal que está aqui ouvindo, pode querer participar, né? Que você me disse que o ah, evento de 26º aniversário virtual vai ser amanhã, não é isso? E você vai receber virtualmente, né? Obviamente, um visitante ilustre. Queria que você falasse um pouquinho, porque achei tão interessante a programação também. amanhã a gente faz 18 horas, viu? Nós vamos ter a nossa janela literária mensal, que vai ser uma janela muito especial. É um evento gratuito, tá? Você se inscreve pelo Simpla, e entra numa sala Zoom lá, e é o seguinte, vai ser nós vamos amanhã ler um pouco, conhecer um pouco da literatura indígena do Paraguai, os Que índios Guarani. maravilha! Eu fiquei doida. Tá? E quem vai realizar esse trabalho é uma grande personalidade da cultura paraguaia, que é o escritor, ensaísta, crítico de arte, e um dos que mais trabalham pela causa no Paraguai, que é o Tício Escobar. O Escobar, ele assim, criou o Museu do Barro, que é um dos museus mais importantes do Paraguai, quer dizer, talvez o mais importante lá, em Assunção, todos os conhecem, e ele é conhecido internacionalmente. Tá? Ele já foi secretário de Cultura de Assunção e ministro da Cultura do Paraguai. Então, assim, é fantástico esse trabalho. Então, amanhã nós vamos ter a nossa janela literária com ele, Às 18 horas. 8 horas. Se vocês entrarem no IEL Instituto, aqui no Instagram mesmo, ou no Facebook do IEL, Uhum. vocês vão lá as indicações do como fazer a inscrição pelo Simpla, tá? E vocês estão todos convidados. É virtual, mas eu quero parabéns. Tá? E merece muito. Nossa, querida, foi lindo. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu espero que as pessoas que assistiram tenham conhecido um pouco mais do Estação das Letras, sendo que eu imagino que muitas delas devem ser useiras e vezeiras fãs e de carteirinha do seu trabalho maravilhoso. E fazer um trabalho desse sempre foi uma coisa louvável, muito virtuosa. Mas fazer um trabalho desse no Brasil de hoje não é para os fracos, querida. É uma coisa muito louvável que deixa a gente com o coração feliz, sabe? Muito obrigada por esse trabalho, muito obrigada por você estar fazendo essa resistência cultural, que é isso, né? E esse amor, né, que você tem por isso que... Ih, pronto, a emoção derrubou o telefone. Então, eu vou ter que arrumar, eu vou ter que. Não sei. Tem uns negocinhos que vende na internet, são uns trequinhos que segura assim, o celular, sabe, com caninho. Ah, eu vou ver. Sabe um truque legal que eu fiz logo no começo, quando eu não tinha o meu negocinho? Ah, Sabe que você tem na sua casa aquele porta-rolo papel toalha? sim, Ele é um sim. treco em pé. Você bota o papel toalha, o pitoquinho que sobra, você encosta o celular em cima e apoia. E ele fica quieto. Entendeu? Eu vou Olha, ver. Não. Tabajara. Porta celular Tabajara. Seus problemas acabaram.
Querida, muito obrigada. O pessoal está falando mil elogios, que te amam, parabéns, que você é sensacional, que o seu trabalho é lindo. Enfim, dá muita alegria no coração a gente ver uma coisa dessa, tá bom? Claudinha, Obrigada pela sua presença. e o Afluente também na resistência, tá? Vamos nessa, ó. Se precisarem contar com a gente, vamos, né, Vamos junto, vamos junto. tá? E vice-versa. Tá? Apoio do IEL irrestrito. Tá bom, querida. Tamo Você junto. é um poeta e grande figura também da nossa cultura, né, Cláudia? Agora é a hora da rasgação de seda. Olha o barulho, ó. Sim, e é verdade. Querida, muito obrigada de coração. Viva, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Vamos em frente, vamos fazer esse conselho que você deu, que é tão bonito. Vamos nos ater ao que a gente ama e vamos seguir. Façam isso e mergulhem nisso. Não é? E viva o livro, e não a taxação do livro. E não a taxação do livro. Vamos botar a boca no trombone, vamos reclamar que a gente não quer isso não e não vai aceitar. Né? Um beijo, querida. Muito obrigada. Sucesso amanhã. Vou fazer de tudo para entrar. Quero ver. E, pessoal, já entenderam como é que é, né? Vamos lá ver a poesia Guarani. Vamos saber tudo que está acontecendo na Estação das Letras. E vamos em frente. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Um beijo, querida. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês, pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês e que vocês possam levar uma sementinha de carinho, de inspiração, de livro, de escrita, de história, de imaginação, porque é disso que o mundo está precisando, tá? Com vocês, cada um. Beijo. Um beijo. Boa noite, boa noite.